Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está conosco aqui, para falar deste tema tão importante que é a Palavra de Deus e desenvolver um pouco mais da nossa espiritualidade tão importante, não é, Pastor Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a toda a audiência do programa, boa noite a todos aí do estúdio. Estamos aqui com muita alegria de volta aí para estar falando desses assuntos tão ricos para a nossa edificação espiritual. E sempre rogamos aqui a Deus que libere a sua energia espiritual para que a gente fale aquilo que vem do Espírito. Porque o que vem do Espírito é perfeito para todos que estão acessando agora esse momento, o programa, como aqueles que vão ver depois no canal aí, do YouTube, possam estar assim, recebendo riquezas divinas, porque só Deus sabe de entregar ensinos, palavras, que vão direto àqueles pontos de necessidade que nós temos a nível psicológico, a nível mental, emocional. E na minha experiência de vida, sempre que eu tive libertações, que eu tive revelações para ampliar minha intimidade com o Espírito Santo, sempre foram as palavras de Deus que me auxiliaram a fazer a conexão e intensificar a conexão com Deus, sabe? Então, é muito importante tudo que você vai ouvir que vem da verdade, da palavra de Deus, a gente deve ficar bem atento, porque Deus fala com a gente de várias maneiras. Fala diretamente e subjetivamente, fala através de outros, fala através de literaturas, através de programas. Então, nós na vida temos que estar atentos para descobrir a única voz que tem a verdade, que é de Deus. Pois é, tão importante, não é, pastor? E agora, abrindo já aí um parênteses, comentando que recentemente estive conversando com uma colega, uma médica psiquiatra de renome internacional, e me surpreendeu ela falando sobre essa questão da espiritualidade, que inclusive tem havido aí alguns congressos fechados para médicos, onde o tema tem sido debatido entre médicos das mais diversas especialidades. E isto partindo assim de uma psiquiatra, com formação em Harvard e outras faculdades aí internacionais, mestrado, doutorado, Cambridge, uma pessoa que tem um conhecimento assim muito grande, da parte médica, da psiquiatria, e que tem debatido tanto essa questão da espiritualidade. Então, de fato, existe algo aí e que as pessoas muitas vezes não identificam, não sabem identificar, e é algo que muitas vezes os tratamentos médicos, as drogas, não têm ação, não conseguem resolver. E isto é algo muito comum. Eu creio que todas as pessoas são acometidas desses problemas da alma, desde a antiguidade já, alguns cientistas, estudiosos, filósofos já falavam nisso, e hoje cada vez mais se debate essa questão e se torna importante. Tem havido assim cada vez uma luz maior em direção a isto, não é? Sim, se você olhar os fatos históricos da civilização humana, a gente percebe que de geração em geração sempre teve uma característica genérica no ser humano: o interesse pela espiritualidade, a necessidade de se conectar com o espiritual. Muitas vezes pessoas moravam nos lugares mais remotos do planeta, ilhas, que nunca tiveram contato assim com cursos, com ensinos espirituais
mas eles cultivavam o desenvolvimento espiritual, eles tinham uma necessidade de ter um contato com o espiritual. Então o homem é um ser essencialmente espiritual, ele precisa muito, né, receber instruções que venham dirigir ele para fazer essa conexão com o divino, com o espiritual, porque o mundo espiritual não é só o divino, tem as trevas também, que é um mundo espiritual. Mas as pessoas, de uma maneira ou de outra, sempre procuraram esse contato com as coisas do espírito. Isso é inato no homem, essa necessidade. Então, quando a ciência, né, ela se deslocou um pouquinho e ficou assim muito a nível material e orgânico e biológico, assim, esquecendo um pouco dessa conexão com o espiritual, a gente percebe que aquela série de enfermidades da alma e do corpo, né, o do corpo é fácil de médicos tratarem, mas as doenças da alma é dificílimo deles tratarem. Até hoje a gente não vê uma solução que venha erradicar por completo as doenças psicológicas, que hoje tem aí como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico, como bipolaridade. Veja assim que o tratamento da ciência, ela não consegue resolver o problema absolutamente dessas pessoas. Está comprovado, né? Por que não? Porque isso não é material. Isso é do reino do espírito, esses problemas. É imaterial. Então as coisas materiais não conseguem tratar com isso. Então as pessoas, para serem curadas, libertas dessas enfermidades, elas precisam de um contato com o espiritual. É lá que vem a cura, né? E como a ciência já descobriu que o homem tem 3 inteligências, e essa última é o fator determinante para essas curas emocionais e psicológicas, que é a inteligência espiritual, né? Que a gente chama de Deus, que é o Espírito Santo, que é o poder energético divino do Criador que está morando dentro do homem, né? E se não está morando ainda dentro do homem, se o homem não recebeu essa reativação espiritual, ele tem que fazer isso, né, para começar um processo de libertação global dentro da sua alma, que é mente, vontade e emoções. Então, a gente entende porque eu mesmo passei na minha família experiências terríveis com bipolaridade, e eu não sabia onde buscar socorro. Foram 7 anos de internações daquela pessoa e não tinha solução. Chegava a ficar 60 dias lá, eletrochoque lá nos antigos tempos, né? Depois medicações e coisa. E aí voltava, ficava 30 dias estável, daqui a pouco, bum, estourava de novo. Então são experiências doloridas que a gente teve e presenciou a dificuldade da ciência em resolver esse problema, né? Mas o espiritual resolveu. Pois é, eu creio que talvez seja isso que esteja sendo buscado, né? Essa fina linha, né, entre o que é químico, físico ou espiritual, né, que alguns psiquiatras têm buscado, né? É descobrir, né, este segredo, digamos assim, né, que eu creio que só, né, o Criador, só o próprio Deus pode revelar mesmo, mas é bastante difícil mesmo, né, até onde vai um e onde inicia, né, o outro, né? Existe mesmo essa divisão ou não? São todas perguntas aí que não querem calar, como se diz, mas a gente pode continuar falando um pouquinho mais logo depois dos nossos comerciais, então.
Estamos de volta e continuamos a falar sobre a questão da espiritualidade. E falávamos há pouco acerca assim do interesse, né, de muitos médicos e muitos psiquiatras, inclusive, né, onde tem havido aí alguns congressos onde tem sido debatido o tema. Existe uma procura para se descobrir, né, tentar se discernir, afinal de contas, né, o que é o químico, o físico e aquilo que é espiritual. E se por um lado, Pastor Sérgio, muitas pessoas se adentram aí, né, por vários caminhos buscando algo, né, no sentido espiritual, e buscam de diversas formas, né? Por outro lado, tem outros que não querem nem saber, né? Ou por incredulidade, enfim, creem que não existem, ou muitas vezes por medo, né? Porque o mundo espiritual, eu creio que é bastante complexo e tem tantos pensamentos, teorias diferentes, né, entre a humanidade, que é bastante difícil mesmo, né? Muitas pessoas estão buscando de verdade, querem descobrir, sentem que tem algo mais, mas podem estar realmente adentrando por caminhos ruins, e outras têm medo disso, né? Por não saber, né, o que é verdadeiro, o que é ilusão, o que é loucura, quem sabe, não é? É que toda a solução divina para fazer o tratamento saudável do homem por dentro, que é a manifestação do Evangelho, a Boa Nova e a Igreja, houve uma interferência e houve pessoas que se desviaram completamente das diretrizes de Deus, e a palavra Igreja, Evangelho, Boa Nova, perdeu a credibilidade da sociedade, devido a pessoas que, se julgando representantes de Deus, se distanciaram dos princípios da verdade e passaram então a utilizar o sagrado e o espiritual para atingir outros objetivos e não na melhora da qualidade da vida humana. E esse foi o problema que nós tivemos, onde hoje é um terreno totalmente minado para as pessoas que não conhecem o espiritual entrarem em religiões, porque a religião foi o grande problema que Deus tem hoje no planeta, no mundo. E o problema maior que Deus tem é a religiosidade, a religião, porque Deus nunca pregou religião, nunca estabeleceu uma religião. O que Deus quer e fez até hoje foi expor um código de conduta. Um código que traz ensinamentos para você ter a conduta certa, para ter um viver prático diário certo. Isso não é religião. Isso aí é uma relação que Deus quer com a sua criatura, com os seus filhos, né? Então Deus diz assim, que nem você tem um filho, você vai ensinar um padrão de ensino segundo aquilo que tu tens dentro da tua mente. O pai e a mãe vai ensinar aquilo que acha que é melhor para o filho. Agora, comparar o que eu, como homem, acho que é melhor para o meu filho e pegar o padrão de Deus para o meu filho, eu prefiro pegar o padrão de Deus para o meu filho. Entende? Porque aquele ali, com certeza, vai ser o melhor. Mas esse nível de desenvolvimento espiritual, para mim, me tornar pedagógico dentro da minha casa, dentro do trabalho, onde eu estiver, só se eu transmitir com fidelidade aquilo que eu ganhei do meu espírito, da Bíblia, da palavra de Deus. E não entrar numa instituição religiosa e receber tudo distorcido, como estão fazendo hoje. Entende? Então o que aconteceu? O pessoal um pouco mais intelectual caiu fora dessa situação e não quer mais isso, já generalizou que tudo é corrupção. Sim, né? Sim. Então as pessoas
ficaram desacreditadas dos representantes de Deus aqui na Terra, que levam o cristianismo à frente, que estão utilizando o sagrado para interesses particulares e pessoais. Então, é difícil hoje você reconquistar, só Deus tem uma maneira de fazer isso, de reconquistar a credibilidade da civilização, fazendo coisas que só ele sabe o que tem que fazer, porque o homem não tem mais como reverter isso. É verdade. Nesse sentido, eu creio que a Bíblia é realmente um excelente livro de código de conduta, né? Sim. Porque tudo que diz ali realmente funciona positivamente, né? Por outro lado, muitas pessoas não gostam de lê-la porque aquilo mexe bastante com a pessoa que está lendo, porque ela começa a ver os seus próprios erros, suas falhas, seus defeitos, seus sentimentos. Há um enfrentamento do seu eu, né? Do seu homem interior, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, porque falam de coisas que a gente sabe que existe dentro de nós. Então, muitas vezes existe uma rejeição em relação a isso, né? Mas as pessoas que estão buscando isso verdadeiramente, um desenvolvimento espiritual, eu acho que isso faz parte, né, do enfrentar-se a si próprio, do conhecer-se a si próprio, né? É uma maneira de também autoconhecimento e uma conduta que seja boa para si e para todos, né? Como Deus quer, né? Que seja sempre bom para todos, não para uma pessoa em detrimento de outras. Diz aqui, não tem como você desenvolver espiritualidade na vida individual se você não buscar o conhecimento. O conhecimento é a ponte que canaliza para você um desenvolvimento espiritual para produzir uma libertação futura, né? De todos os padrões que não estão adequados ao Criador. Então, se você chegar para uma pessoa para dar uma palavra, um ensino, no momento que você fala Jesus e Deus, as pessoas já entendem que aquilo é religião. E não é, Deus não é religião, Jesus não é religião. Não, a gente precisa. Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas que chegam aqui que eles têm que buscar o conhecimento na palavra. Aí, como você falou, muitos dizem assim, mas é muito duro ouvir essas coisas, porque eu não estou nada parecido com esse código de conduta, com esses ensinamentos. Isso está me expondo, está me dando até uma série de... Está me dando uma tristeza até. né? Mas aí eu pergunto para aquelas pessoas, como você vai mudar se não sabe que está errado? Verdade. Você não quer melhorar a vida? Então, se a tua vida não está bem, é porque tu está procedendo por ensinamentos errôneos. Então, a Bíblia vai dizer onde tu está errado. E aí, tu vai ter que seguir os conselhos e os ensinos dela para arrumar a tua vida. Então, não tem nada complicado, na verdade. Então, o problema maior que nós temos é o rótulo que o cristianismo já levou, entendeu? Sim. E outra, quando você entra no mundo espiritual, tem que ter cuidado para saber a procedência dos espíritos que tu vai contatar. Se tu vai, conforme o tipo de mensagem que tu vai ouvir, conforme o tipo de livro que tu vai ler, tu vai contatar os espíritos que estão por trás daquelas letras. E aí na Bíblia diz que a gente tem que fazer um teste para ver a procedência dos espíritos. Está em 1 João, capítulo 4. Porque nem todo espírito que diz Senhor, Senhor é aquele que serve o Deus verdadeiro, né? Porque Deus é Senhor. Olha, então, a gente já não tem mais muito tempo, mas eu gostaria muito de saber, né, como testar, fazer esse teste de espírito. No outro né? programa, aí a gente pode falar. Tá certo. Bem, pastor,
pastor quer deixar seu recado então aí final para os nossos telespectadores? Olha, eu sempre digo assim para todas as pessoas que Deus não colocou você na terra para ter problemas e se perder. Deus colocou para você ter sucesso. Então você tem que achar esse ponto, né? Tá certo. Então, tá aí, boa dica. Vamos pensar nisso. Muito obrigada, pastor Sérgio, e até a próxima semana, então, com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá. Viver Bem.